o presidente Jair Bolsonaro anunciou a criação do Conselho da Amazônia e da Força Nacional Ambiental para atuarem prioritariamente na floresta amazônica. A Amazônia entrou no centro das preocupações internacionais depois que o bioma registrou aumento de número de queimadas e desmatamento. Em agosto de 2019, o presidente Bolsonaro autorizou o uso da Força Nacional para combater aqueles incêndios. Hoje, a gente vai conversar com o ambientalista Carlos Durigan para entendermos bem como é que isso vai funcionar. Como é que fica o papel do IBAMA, o Instituto Chico Mendes também, e como vai ser esse combate. Bom dia, ambientalista Carlos Durigan. Muito obrigado por, mais uma vez, estar aqui conosco, colocando o teu conhecimento em relação a esse assunto que o mundo todo está ligado. Seja bem-vindo. Bom dia, Patrick. Bom dia, Paula. Um prazer estar aqui com vocês. Bom dia aos ouvintes também. Carlos, eu sei que o anúncio do Conselho, ele ainda é muito recente, mas a gente já pode ter informações de como pode funcionar esse órgão? Olha, o anúncio do Conselho ele gera muita preocupação, né, na comunidade ambientalista, entre as lideranças dos movimentos sociais na Amazônia e até entre esferas de órgãos técnicos de governo, né? Por que gera essa preocupação? Federais, estaduais, porque é um anúncio que nos parece ser uma atuação, uma ação de um arroubo, né? Digamos assim, uma resposta a uma pressão, né? Porque é isso que tem circulado, né? De que esse é um processo de criação desse conselho em resposta a uma demanda de investidores internacionais no evento de Davos, né? Uhum. Então, isso é uma preocupação, porque não houve um processo de consulta local, os próprios... há uma questão que até os próprios governos não teriam sido consultados, estaduais, né, municipais, sim, não teriam sido consultados por esse processo. Verdade, a gente não soube de nenhuma interlocução do governo federal, por exemplo, com o governo do Amazonas. Isso. Foi imposto. E uma questão que deixa essa preocupação fica porque é um processo mais um processo, né, que vem de cima para baixo e de fora para dentro, né? Mas quando não se faz nada, também o pessoal critica. Ninguém fez nada. Agora que o governo federal cria uma força onde o vice-presidente da República, que conhece a região, que é o Hamilton Mourão, ficará sob o comando dele, também tem crítica? Então, a questão é se há uma real, digamos, preocupação do governo, há uma mudança de atitude, porque o que estávamos vendo até agora, é um processo, inclusive, de negação de processos na Amazônia, né? As queimadas não são um problema, o desmatamento não é problema, em terras indígenas... não está passando informações certas sobre as queimadas. Isso, várias questões que rolaram. Então, se há um processo de reeducação do governo federal para se inserir na Amazônia de uma forma mais proativa e participativa, isso é uma evolução positiva, né? E, por exemplo, a Força Nacional que está sendo criada já é um projeto antigo. Em 2008 já houve esse processo liderado pelo então ministro Carlos Mink, e que nos entreveros que houve entre Ministério do Meio Ambiente e Ministério da Justiça à época, houve por bem não haver a criação dessa Força Nacional, entendendo que os órgãos já existentes poderiam cumprir esse papel, como é o caso, inclusive, dos batalhões ambientais estaduais. No caso do Amazonas, o batalhão ambiental da Polícia Militar, ele é muito ativo e desempenha um papel bastante forte na proteção, né, do meio ambiente e em apoio aos órgãos, inclusive aos órgãos federais, como o IBAMA e o ICMBio. Então, eu acho que é uma questão de se pensar como um conselho como esse, ele vai... Primeiro, quem é o conselho, né? Quem faz parte do conselho? Vamos ter representação amazônica nesse conselho ou vamos ter medalhões que nem sequer pisaram aqui? Eu ainda não ouvi falar, por exemplo, da participação do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, né? Que a gente tem visto posturas
vindas muitas vezes por parte do ministro, bastante desconectadas da realidade amazônica. Agora, interessante que você falou a respeito do Ricardo Salles, e ontem um comentário da odiada Miriam Leitão, a odiada porque, infelizmente, ela não conhece a nossa Zona Franca, e ela tece comentários meio que desinformados. Mas, voltando para o que ela avaliou em relação à criação do Conselho Nacional da Amazônia, ela fez uma análise interessante, que até nós utilizamos isso na coluna Claro Escuro do Diário, que a ascensão do vice-presidente para comandar esse conselho, sem a citação do ministro de Meio Ambiente, mostra que ele está perdendo força dentro do governo, e mostra que ele está sendo desprestigiado também. É interessante você ter comentado isso, porque ele vem fazendo, assim como a maioria dos ministros, enfim, discursos que, né, destoam do que dizem aí os estudos científicos, enfim. Mas voltando para aquilo que o Patrick levantou, é interessante, porque é isso que as pessoas falam de fato. Se tem alguma coisa, criticam; se não tem nada, também criticam. Agora, em pesquisas de ações semelhantes em outros países, se percebe, de fato, uma consulta, né, às autoridades locais, a ambientalistas, para poder promover e criar esse tipo de órgão, porque o nome já diz, né? Conselho, ou seja, não é feito de uma só pessoa, ela deve ser composta aí por vários membros. Eu queria ver como que o senhor avalia o cenário de conflitos hoje na Amazônia, que também está ocorrendo em outras partes do país. Tem um material que a gente está acompanhando aqui, no Pará, teve uma militante da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, COIAB, que ela fez um comentário aí, inclusive para jornais de fora, veículos de comunicação de fora, que ela teme que o Conselho, por não ter participação, e você falou muito bem, de entes do Estado, possam, inclusive, gerar mais conflitos com ambientalistas, com indígenas, com defensores de indígenas. Como o senhor avalia isso? Além disso, a questão de ingerência sobre ações que já são desenvolvidas pelos próprios entes estaduais, né? Eu acho que há um problema sério de falta de reconhecimento dos movimentos sociais, das ONGs. As ONGs, como nós falamos já, né, que são representações da sociedade civil, nada mais do que isso, né? E eu acho que tratar esses atores sociais como inimigos já é um começo ruim. Ao invés de trazer para o diálogo, ao invés de trazer para a participação num espaço como esse, nós temos vários conselhos que foram desmontados no ano passado. Por exemplo, o Conselho Nacional de Meio Ambiente era um conselho de grande participação, tanto da sociedade civil quanto de entes federados, estados e até municípios. E o que nós vimos foi um desmonte do Conselho Nacional de Meio Ambiente, e a participação da sociedade civil foi reduzida, inclusive o próprio processo de escolha foi até muito controverso, aquele processo de se escolher por sorteio e não por representatividade. Então, isso gera bastante preocupação, porque como nós vamos constituir esse conselho? Como vai ser a participação dos amazônidas e das amazônidas no processo de formação desse conselho? Ou nós vamos ter aí representações ministeriais e 2 ou 3 gatos pingados que vão estar ali mais para cumprir o papel, né, de representação. Então, é importante que qualquer ação, eu acho que para dar certo na Amazônia, ele precisa ser construído. E para ser construído tem que partir da base, do local, né? Ações impostas, políticas impostas, nós temos visto ao longo da história que dão errado. Já tivemos muitas dessas ações e muitos planos mirabolantes para a Amazônia que não nos levaram a nada, né? E ao mesmo tempo, localmente, obviamente, nós temos projetos que dão errado, mas temos muitas coisas boas que dão certo, ações positivas. Nós temos uma massa humana, um capital humano, digamos assim, na Amazônia, muito capaz, que, começando a partir se a gente considerar os movimentos sociais, indígenas, não indígenas, quilombolas, e até a comunidade científica, acadêmica. Nós temos instituições de excelência na Amazônia, né? Museu Guild, INPA, nós temos as universidades,
que formam, inclusive, os quadros técnicos que atualmente atuam nas próprias ONGs. Se você for ver as ONGs com perfil técnico, como é o caso da ONG que eu trabalho, que é a WCS Brasil, nós temos um quadro de pessoas formadas na Amazônia. Nós temos, inclusive, eu sou geógrafo e fiz o meu mestrado em ecologia no INPA. E trabalho na Amazônia há 25 anos. Tenho colegas que estão aqui há muito mais tempo. Então, nós temos pessoas preparadas para estarem contribuindo nas políticas para serem desenvolvidas na Amazônia. Então, a apreensão que fica nesse processo é como vai ser a inclusão e como que esse conselho vai ouvir, né, os atores locais que estão aqui atuando e que têm toda a capacidade de estar contribuindo. Ser inserido, né, no conselho. Para poder contribuir nesse processo, né? E fazer com que ele seja de fato positivo. E não só uma resposta a investidores internacionais, né? Pois é, o governo federal afirma que o Conselho da Amazônia vai ajudar a economia e na atração de investimentos para o Brasil, que são os 2 eixos principais. Como é que o senhor vê o vice-presidente comandando esse conselho, que é um homem que já atuou aqui, serviu aqui na região também, conhece a Amazônia? Olha, do que nós conhecemos do general Hamilton Mourão, é que ele tem sido uma voz apaziguadora, muitas vezes, no atual governo, né? Ele tem sido uma espécie até de assessor de imprensa, né? E ele que apaga alguns incêndios, Sim. ele que tenta trazer o diálogo com certa racionalidade, muitas vezes, nessa esfera política. Eu acho que ele tem uma experiência forte na região, ele conhece a Amazônia, mas ele, claro, dentro do segmento dele, né? Ele é um general, ele é um representante do Exército, antes de toda essa história pessoal dele, profissional na região. Obviamente que conhece, mas ele traz a visão de um segmento, que é importante, né, em termos de defesa, soberania e logística na região, né? Sabemos da importância que o Exército teve em vários processos, inclusive aberturas de estradas, infraestrutura na região. Mas não é somente esse segmento que nós queremos ver representado nesse conselho. Mas, por ser conciliador, o senhor não acha que ele também vai aproximar as ONGs, conversar com essas pessoas todas? É isso que nós esperamos, né, que haja essa abertura de diálogo. Quem sabe, né, o governo agora está abrindo o coração, né, para interagir de uma forma mais positiva com a sociedade, né, e com os movimentos sociais, e a figura dele pode ser uma figura que traga aí, uma relação mais positiva, porque isso não está sendo feito, por exemplo, por parte do ministro do Meio Ambiente, né? E a gente acredita que até a exclusão do nome dele nesse anúncio realmente possa mostrar que há um interesse do governo em dialogar, né? Pelo menos é o que a gente pensa. Agora, a gente percebe também, só para finalizar, que a gente está terminando o tempo, não se viu um cronograma para a implantação do Conselho. Você tem algum tipo de informação a respeito disso? Olha, não há informação nenhuma. Eu acho que, assim, o que a gente ouve do meio jornalístico, né, e da imprensa é que esse processo foi, de fato, uma necessidade de uma resposta rápida para ajudar os debates que estavam acontecendo em Davos, né, no Fórum Econômico, e fica assim, agora, e aí, como que nós vamos fazer para que isso dê certo? Eu acho que é um elemento interessante, eu acho que há vários posicionamentos que contribuem com esse processo, basta que o governo esteja aberto também para incluir, né, a sociedade civil e os estados, né, os órgãos governamentais locais para poder contribuir nesse processo. Que tem muito a contribuir também, né? Claro. Carlos Dorigan, ambientalista, geólogo, muito obrigado por sua participação conosco aqui. Tenhamos um bom dia e a gente espera contar com os seus conhecimentos outras vezes. Eu que agradeço, um bom dia a vocês, bom trabalho e bom dia aos ouvintes.